Por que, entre todos os personagens bíblicos, apenas Elias e Enoque não experimentaram a morte? O que torna esses dois homens tão especiais a ponto de escaparem do destino comum a toda a humanidade? E mais intrigante ainda, será que a história deles ainda não terminou? Fiquem comigo, porque hoje vamos explorar a teoria de que eles estão destinados a retornar em um dos momentos mais cruciais da história, o fim dos tempos. Vamos começar com Enoque, uma figura enigmática do livro de Gênesis. A Bíblia nos diz muito pouco sobre ele, mas o que é dito é absolutamente extraordinário. Gênesis 5 nos conta que Enoque andou com Deus, e já não era porquanto Deus para si o tomou. Simples assim, sem doença, sem velhice, sem sepultura. Em um momento, ele estava aqui caminhando em comunhão tão íntima com o Criador, que no momento seguinte, Deus simplesmente o levou para junto de si. Imagine essa cena. Enoque não apenas acreditava em Deus, ele vivia uma vida de comunhão diária, uma amizade tão profunda que a barreira entre o céu e a terra se tornou tênue para ele. O autor de Hebreus nos dá uma pista a mais, dizendo que, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e que antes da sua trasladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Sua fé e sua vida reta foram a chave. Ele foi o primeiro homem na história a escapar da morte, um prenúncio de que a morte não teria a palavra final. Mas por que ele? O que Deus planejava ao tomar Enoque dessa maneira tão única? Séculos depois, a história se repete, mas de uma forma ainda mais dramática. Conhecemos Elias, o profeta de fogo, que desafiou reis, confrontou falsos profetas e realizou milagres impressionantes em nome do Senhor. Sua vida foi uma tempestade de fé e poder, e sua partida deste mundo foi igualmente espetacular. O segundo livro de Reis narra o evento. Elias estava caminhando com seu discípulo, Eliseu, quando, de repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, desceu dos céus e separou os dois. E, em meio a um redemoinho, Elias foi levado para o céu. Não foi uma morte pacífica, nem um desaparecimento silencioso como o de Enoque. Foi uma ascensão gloriosa, visível, um evento que marcou para sempre a história de Israel. Eliseu viu tudo e clamou, testemunhando o poder de Deus, levando seu mestre. Mais uma vez, a pergunta ecoa: por que Elias? Por que ele foi digno de uma partida tão grandiosa, escapando do vale da sombra da morte que todos os outros profetas e reis tiveram que atravessar? Ele não era perfeito. A Bíblia mostra seus momentos de medo e desespero, mas sua paixão por Deus, sua coragem e sua dedicação inabalável o tornaram excepcional. Temos então dois homens, de épocas muito diferentes, que compartilham esse destino extraordinário. Enoque, o homem que andou com Deus em paz. Elias, o homem que lutou por Deus com fogo. Ambos foram levados. Isso nos leva a uma questão teológica importante: a imortalidade condicional. A ideia é que a vida eterna não é um direito inerente da alma, mas um dom concedido por Deus àqueles que estão em comunhão com Ele. Enoque e Elias seriam os exemplos supremos dessa verdade, mostrando que para aqueles que vivem em completa sintonia com o Criador, a própria morte pode ser contornada. Mas a história não para por aí. Muitos teólogos acreditam que o propósito de Deus, ao preservar a vida de Enoque e Elias, vai muito além de uma simples recompensa por sua fé. A resposta para esse mistério pode estar no último livro da Bíblia, o Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, somos apresentados a duas figuras misteriosas, conhecidas como as duas testemunhas. A profecia diz que Deus enviará essas duas testemunhas a Jerusalém durante a grande tribulação.
Elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, e terão poderes extraordinários, muito semelhantes aos de Elias e Moisés. Terão poder para fechar o céu, para que não chova, assim como Elias fez, e poder para transformar água em sangue e ferir a terra com pragas, lembrando os feitos de Moisés no Egito. Após seu testemunho, elas serão mortas pelo anticristo, e seus corpos ficarão expostos na rua da grande cidade. Mas depois de 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus entrará nelas, e elas se levantarão, subindo aos céus em uma nuvem, à vista de seus inimigos. É aqui que a teoria ganha força. Quem poderiam ser essas 2 testemunhas? A profecia exige que sejam homens. E a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se Enoque e Elias nunca morreram, eles são os únicos candidatos na história que ainda precisam cumprir essa ordenança divina. Eles foram guardados por Deus para um propósito futuro, para retornarem à terra e enfrentarem a morte que uma vez evitaram. Vamos analisar as evidências. A semelhança entre os poderes das 2 testemunhas e os de Elias é inegável. O poder sobre a chuva é a marca registrada do ministério de Elias. Além disso, o profeta Malaquias profetizou que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitos judeus até hoje esperam o retorno de Elias. Jesus disse que João Batista veio no espírito e poder de Elias, mas isso não exclui um retorno literal do próprio profeta no fim dos tempos. E quanto a Enoque? Embora os poderes descritos em Apocalipse se alinhem mais com Elias e Moisés, a lógica por trás da escolha de Enoque é poderosa. Ele foi o primeiro a ser levado, o representante dos gentios justos antes da lei. Elias foi o representante dos profetas sob a lei. Juntos, eles representariam toda a história da humanidade justa perante Deus. Alguns sugerem que a 2ª testemunha seria Moisés, por causa do poder sobre as águas e as pragas. No entanto, a Bíblia registra a morte e o sepultamento de Moisés. Embora seu local de sepultura seja desconhecido, ele morreu. Isso o desqualificaria se levarmos a sério a regra de morrer uma só vez. Portanto, Enoque permanece como o candidato mais lógico ao lado de Elias. Imagine a cena. No auge do poder do anticristo, quando a escuridão parecer total, esses 2 heróis da fé, preservados por milênios, reaparecem. Enoque, que caminhou com Deus antes do dilúvio, e Elias, que confrontou a idolatria com o fogo do céu. Eles viriam como a última grande chamada de Deus ao arrependimento, com um testemunho poderoso e milagroso. O escapar da morte de Enoque e Elias, então, não seria um fim, mas uma pausa, um adiamento. Deus os poupou da morte natural para que pudessem cumprir uma missão profética única e enfrentar a morte como mártires no palco final da história humana. Sua morte e ressurreição seriam um espelho poderoso do próprio sacrifício e vitória de Cristo, um sinal final para o mundo antes do retorno do Rei. Essa teoria conecta Gênesis a Apocalipse, unindo o começo e o fim da Bíblia de uma maneira fascinante. Ela dá um propósito profundo e escatológico ao destino único de Enoque e Elias. Eles não foram apenas homens bons que ganharam um prêmio. Eles foram peças-chave no plano soberano de Deus para a redenção, guardados para o momento certo. Claro, esta é uma teoria, uma interpretação fascinante das Escrituras, mas ela nos lembra que Deus opera de maneiras misteriosas e que cada detalhe em sua palavra pode ter um significado muito maior do que imaginamos. A história de Enoque e Elias nos ensina sobre a recompensa da fé e, ao mesmo tempo, nos aponta para o futuro, para o cumprimento das profecias e para a soberania de um Deus que controla a vida, a morte e o tempo. O que você acha? Seriam Enoque e Elias as 2 testemunhas? Deixe sua opinião nos comentários.
É um mistério incrível que nos convida a estudar mais a fundo as Escrituras e a maravilhar-nos com o plano de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!